o versículo 20. Provavelmente nós devemos encerrar semana que vem, porque nós vamos pular muita coisa, mas graças a Deus que a gente tem de ser edificado. A gente estamos aprendendo muito nesse livro, né, irmão? A gente estamos aprendendo bastante com esse livro. Quem está aprendendo com o Senhor Jesus? Amém. É muito bom. Vamos lá? Os que achou, diga amém. Amém. Então, 1 Samuel 19:20. Enviou Saul mensageiro para trazer a Davi, os quais vieram uma congregação de profeta profetizando. Onde estava Samuel, que presidia sobre eles? E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Soberano Deus, sua palavra é para sempre. Obrigado, Senhor, pela minha existência e a existência dos seus filhos que estão aqui. É por esse motivo que nós levantamos a nossa oração diante do trono do Senhor, pedindo ao Senhor gratidão por receber do Senhor mais uma vez a sua palavra. Venha mais uma vez manter conosco, porque sem ti nada podemos fazer. Humildemente nós te agradecemos. Amém. Poder sentar, por favor. Glória a Deus. Seguimos avante. Está todo mundo no barco? Vamos remar? Vamos lá. O texto que lemos é um texto que a gente leu nas semanas anteriores, e a gente percebeu aqui que isso sobressaiu por causa de uma jovem chamada Mical, esposa de Saul, que descera Davi pela janela, fez uma escalda para enganar, ou seja, tudo para não matar o ungido de Deus. Ou seja, ele estava sob uma proteção aqui. Fica bem claro que foi uma mulher que fez isso. Logo após, Saul soube dessa situação, porque Saul queria matar a Davi, e não era poucas vezes que ele tentou matar. Não é poucas vezes que o inimigo também tenta matar a minha fé, a sua fé. Não é poucas vezes que o inimigo tenta, toda hora, né? De manhã, de tarde, de noite, uma luta aqui, outra aqui. Quando a gente pensa que acabou, vem mais. Graças a Deus que maior aquele que dá, mas é uma guerra travada. Parece que a tipologia de todas as perseguições de Davi cabe para com os nossos dias, né? Mas permaneçamos sendo ungido, não venda a sua propriedade espiritual, não jogue fora a coroa. Lamentação de Jeremias, né? Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Não faça isso. Ele pediu para trazer mesmo na cama, né? Mas ele percebeu alguém, de fato, que estava ao serviço de Saul, percebeu que não era nada de Davi, era Miscal. Saul repreende Mical. A gente viu tudo semana anterior. Aí tudo isso aconteceu, logo eles perceberam que Davi estava em uma cidade chamada Naote. E essa cidade ficava mais ou menos uma hora de viagem de Ramá, cidade natal, posso chamar dessa forma, do profeta Samuel. Era um lugar onde se reuniam os pastores, na linguagem de hoje, e na linguagem anterior, os profetas. E quem que presidia, né, quem estava como presidente desse rebanho, era o profeta Samuel. Então Samuel pega Davi, glória a Deus, e por incrível que pareça, vai lá para Naote. A gente percebeu aqui que Davi sempre procurou, né? É interessante procurar, mesmo sabendo que está doente, eu não estou bem, é bom procurar alguém, a gente conversar, não fique sofrendo sozinho, morrendo, e nada, não vou conversar com ninguém. Não vá nessa não, que você vai se estribar, entendeu? A gente não pode fazer isso
no trabalho, que dirá na questão espiritual. Está doente, não está bem, procure uma liderança, procure alguém, converse, pede ajuda. Se for questão psicológica, pode procurar um tratamento, é importante também. E aqui foi exatamente essa situação que aconteceu e a gente inicia a mensagem. Agora, porque a mensagem leva em condição exatamente o verso 20, que quando ele leva os seus mensageiros exatamente para Naote, e quando chega lá, os mensageiros recebem o Espírito de Deus. Isso é importante a gente entender, que por mais que a gente vai compreender que por mais que a pessoa ali estava no erro, repare que Deus, por misericórdia, usa, né, irmão? E aqui a gente vai sublinhar muitas coisas. A segunda tarefa foi também, o Espírito de Deus também trabalhou na vida desses homens. Saul recebe essa notícia, manda a terceira tarefa de pessoas. O Espírito de Deus, é interessante vocês verem no texto aí que a palavra Espírito está com letra maiúscula. Você tem que entender que é o Espírito de Deus, tá? Não é o Espírito do homem, carne, rodando, pulando, falando em línguas, não. No sentido de hoje, tá? Nem também na letra minúscula que caracteriza a pessoa do espírito maligno, né? Satanás. O Espírito de Deus mesmo veio. E para a minha preposição de fala, é que no capítulo ainda 19, verso 21, avisado disso, Saul enviou outro mensageiro, também profetizou. Enviou Saul ainda o terceiro. O terceiro fez o quê? Profetizou. Os pais também profetizaram. Verso 22. Quem me ouve, diga amém. Amém. Então foi também ele, mesmo a Ramã, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando, disse: onde está Samuel e Davi? Disseram eles: esse que estão aonde? É uma cidade perto, mas era na linguagem do mundo antigo, ou seja, ela carecia para chegar lá 1 hora de relógio. A dificuldade do mundo antigo, né? De transações, de chegada. Então foi, verso 23. Então é importante, né? Eu gosto da palavra, que aqui os irmãos, os irmãos também aqui amam a palavra de Deus. Isso é bom. Então foi para Naote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus que usou o primeiro, que usou o segundo, que usou o terceiro. O que é que aconteceu aqui, gente? Veio sobre ele e ia profetizando até chegar o quê? Quer dizer que Saul recebeu também o Espírito. Olhe para cá, igreja. Perceba como a importância da oração. Nós precisamos romper esse negócio de orar olhando para o relógio. Mesmo que você ore 5 minutos, ore esquecendo de orar. Rasga o seu coração. Porque a terra, deixa eu fazer com a minha mãozinha aqui, daqui a pouco eu peço a vocês para fazer. A terra está empesteada de falso profeta. O mais interessante dizer a vocês que quem usou ele aqui foi o Espírito de Deus. Na linguagem da Bíblia, que expositor traz um tratamento acerca desse ponto de vista. É que Deus estava dando uma chance a ele, para ele entender o amor de Deus pela vida dele e pela alma dele. É o que Deus está fazendo com essa geração, essa raça de pessoas mentirosas em cima do altar. Essas pessoas que mentem com testemunho, mentem com profecia. Deixa eu falar uma coisa aqui, não tenha-me como ignorante, porque não estarei pedindo desculpa a ninguém aqui. A maioria das pessoas na igreja valoriza mais os profetas do que a palavra. Só basta chegar um profeta na igreja
Irmão, esse pedido que eu fiz agora para chegar cedo, nem precisava. As pessoas chegam cedo e ainda determina o lugar tem que ser na frente. Porque são pessoas que lutam para receber uma revelação. Tem uma gente aí das igrejas, senhora Solange, que já gosta de revelação. Se o cidadão é usado na revelação, ele abre o quarto, o guarda-roupa, o tesouro, mostra a senha, dá tudo. Estou falando uma coisa ao contrário? As pessoas se abrem, as pessoas se derramam. O que você deve se derramar é pela Bíblia, que está aberta. Esse é o bolo, é a escritura. Repare que a gente fica filtrando na hora da palavra. A gente fica filtrando. Culto de ensino ou de doutrina, não é só que não, culto de doutrina, quando é ensinamento, né? Que é cajado, correção. Repare, são poucos que glorificam, são poucos que vêm, são poucos que gostam, são uma quantidade absurda que espera em todas as palavras dos reverendos ele falar uma coisa errada, fica observando, só buscando uma palavra errada. Aquilo ali, para a pessoa, ganhou mês. Mas a profecia tudo recebe, se alegra, vez, nem sonda primeiro, já está chorando, já está pulando, já está rodando. E Satanás sabe disso, que essa geração é fácil. Pastor, o senhor acha o quê? Que Deus vai usar o cara que está em adultério em cima do altar? Ele vai usar e o paralítico vai levantar, como se não bastasse. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas eu já disse a vocês que quando ele descer daqui, o Senhor fica aqui, ele vai adiantando o seu lado. Adiante o seu lado. Porque o juízo está em direção a esta pessoa. É por isso que muitas pessoas não param de mentir em cima do púlpito, porque foram ousadas, acham que Deus está com ele no meio do caminho e na estrada toda. O vício de querer ser usado parece que virou brincadeira. Já que não quer cavar uma hora de oração, acordar 3 da manhã, fazer pesquisa, orar, ler a Bíblia, buscar um dia de nada em eletrônica e servir a Deus na palavra e cânticos espirituais. Glória a Deus. Para cavar, para Deus dar uma revelação, não. Acha uma facilidade que Deus tem que usar. Aí tu não percebe que o primeiro foi usado, ele manda o segundo. Tudo errado, tudo de acordo com o erro de Saul, e todos receberam o Espírito. Mas é uma questão precoce, é uma coisa rápida. A permanência do Espírito Santo em muitos altares não existe mais, irmão. Eu não estou aqui, você que está assistindo, fazendo uso contra os altares. Eu estou falando o que é certo. Aliás, não precisa nem eu falar. É só você ler Apocalipse 3. Lê o capítulo todo. Você vai ver diversidade das igrejas. Mas só uma delas, o Senhor disse: guardaste a minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar de novo. Só uma delas, o Senhor disse: guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. 7, só uma guardou. Nem todo mundo gosta da palavra, não, igreja. Nem todo mundo ama a palavra, não, irmão. Não se estranhe com isso. Não se abata, você preditor, quando você pregar em uma igreja e ver frieza, as pessoas levantando toda hora em volta de reverência. Não se estranhe com isso. Agora pode um profeta falando em língua, para ver se todo mundo fica assim, ó. Ele começa a falar em língua, começa a profetizar, aí vai nesse aqui, vai nesse, vem aqui, vai lá, e todo mundo fica assim, ó. Olhando para trás, para um lado, para o outro. Porque está chamando a atenção. Chama a atenção isso aqui agora, hoje. Você levanta a sua mão, você glorifica. A gente estamos, entendeu? Deixando para trás. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8.
capítulo 8 do Atos dos Apóstolos. Você que está em casa, acompanhe a Bíblia, por favor. Tenha paixão pela Bíblia. Capítulo 8, verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe da cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Verso 9. Quem desceu? Filipe. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade antemágica e tinha iludido a gente de Samaria. Ou seja, antes da palavra chegar, ele estava iludindo o povo. Aleluia! Mas a palavra quando chega, aleluia, o demônio sai, igreja. O poder da palavra expulsa demônio. Os enfermos é curado. Você sabia que na hora da pregação aqui, Jesus está tirando câncer? Levanta a mão e glorifica Ele. O poder da palavra. Oh, na Maria, séria. E ele dizia, grande personagem. Verso 10, o qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo grande virtude de Deus. Entendendo ele, porque já desde muito tempo havia iludido com arte, muitos anos iludindo o povo. Irmão, o povo gosta, irmão. Igreja que perdeia o bar de novelar e que comungam nesse lugar. Ame a palavra de Deus e aplique a sua vida em oração e jejum. Jesus disse que haverá tantos falsos profetas que, se possível for, até nós que somos escolhidos. Vamos para o verso 13. Esse rapazinho, ao verso 12. Mas creram em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus, e o nome de Jesus Cristo se batizava tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão. Disse assim: acabou aqui o negócio de magia, acabou de enganar o povo, porque a palavra me convenceu. Levante a mão para adorar. Olha para cá. Se a palavra não convenceu o Senhor que está falando aqui, não ajuda. Eu vou continuar no engano. Se eu rejeito a palavra, o engano já está em mim. Se eu finjo que eu leio, eu escuto, mas não amo e nem pratico, o engano já está. Eu não estou percebendo, mas já está. Vou te mostrar uma coisa. Leia comigo. Logo, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, tinha pregação, tinha ensinamento, tinha doutrina, tinha escola dominical, o linguagem de hoje, tá, irmão? Enviaram para lá quem? Os pais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o mesmo espírito que os criados de Saul, aleluia, que Saul recebeu. Vejam comigo, tenham paixão pela palavra. Verso 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. A igreja só tinha a palavra. Meu Deus. Só tinha pregação. Presente do Espírito Santo, o mover do Espírito não tinha. Aí chegou Pedro, chegou João. Aleluia. Vamos ler Bíblia, gente. Verso 17. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora tem palavra e tem o Espírito Santo. Diga glória a Deus. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre que eu puser as mãos receba. Olha só, para que eu, quando eu botar a mão, eu faça a mesma coisa que você fez. Vamos lá. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro
O seu problema é que você guardou dinheiro. E o dinheiro que você guardou é cheio de maldição. Você quer pegar o dinheiro e me oferecer para eu ensinar você a botar as mãos. É o que está acontecendo hoje. Tem treinamento agora para botar a mão na cabeça e a pessoa cair na maca. Treinamento para... olha para cá. Soprar e a pessoa... O que é que vai resolver se a pessoa cair? Mas cair, deixa eu ver se eu caio aqui, ver se eu... Não vai resolver nada. Principalmente se vier de mão dos homens. A facilidade das pessoas enganar é um sucesso. O coração deles estava ouvindo a palavra, mas lá dentro estava dizendo assim, ó: estou com vontade de fazer alguma coisa novamente que eu gostava de fazer. E quando ele viu só botar a mão, o Espírito Santo vinha e disse: poxa, eu fazia isso, botava a mão, a bola subia. Fazia isso, aparecia um pombo. Eu vou aprender isso aí. Para eu aprender, eu vou pagar. Ei, o dom de Deus não é comprado pelos homens. Você não pode mudar a mensagem por causa do dinheiro. Você não pode mudar a mensagem nem tomar conta de igreja. Você, pastor, não pode tomar conta de igreja porque a igreja é grande e a prebenda é maior. Não pode. Você precisa entender que seu coração é comprado pelo Espírito de Deus. São muito engano. Lembra do profeta velho? Leia depois, 1 Reis. Enganou. E outra, Deus usou o profeta velho também, depois do Elias. Se nós não vigiarmos, nós seremos enganados. Saul teve a chance de mudar. E outra, o que mais me dá vontade de ler a Bíblia é 1 Samuel, é exatamente o que está escrito em 1 Samuel, no capítulo, glória a Jesus, 1 Samuel 19, meus irmãos, no versículo 22, ou melhor, 23. Então foi, os que achou, diga amém, para Naote em Ramã, e o mesmo Espírito veio sobre ele e profetizou até chegar a Naote em Ramá. 24. Alguém lê? Agora lê bem alto. Ele vestiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel. Opa, segura! Ele fez o quê? Se despiu as suas vestes. Tirar as vestes aqui é que ele tirou as armaduras e tirou as vestes de rei. Ele voltou à simplicidade. Talvez a questão aqui é que ele deveria se despir dos seus pensamentos maus. Meu Deus. Não adianta você trocar as vestes e seu coração e sua mente está cheio de maldade. Olha para mim, irmãos. Eu sei que aborrece. Aqui que o povo aqui, graças a Deus, recebe com amor. Mas você que está assistindo, não me tenha como... Eu sou igual a você, sou o necessitado da palavra. Mas tirar as vestes, sacerdote, veste de rei real, ou as suas espadas, não, no mundo espiritual não vai contar. Ele precisava tirar o pensamento de matar, que não deveria. O que adianta eu dançar no espírito aqui, com minhas vestes reais, a igreja glorificar a Deus? O pastor foi tomado pelo Espírito, mas meu coração está querendo ver a morte do irmão que está do lado. Não estou gostando desse irmão aqui. Eu estou com ciúme daquela irmã que está lá no fundo. Misericórdia, por exemplo. Que é isso? É forte. Que espírito é esse que ele toma aqui e dá desejo de tirar a vida do outro? Que espírito sois? O que estava faltando aqui é tirar os maus pensamentos. Igreja, cuidado com a sua mente. Se tu não vigiar em casa, tu pensa mal facilmente daquela pessoa que tanto te ajudou.
lhe quis ver bem. Se tu não vigiar, tu começa a ter outro pensamento. Ou seja, Deus estava dando a chance a ele de mudar. Eu vou lhe usar aqui para você ver que eu também te uso. Eu quero lhe usar mais. O mal que eu te permiti sobre a sua vida não é esse, não. Agora é o bem. Sou eu que estou te usando agora. Aproveite essa oportunidade para você não querer matar meu servo. Aleluia. Glória a Deus. O amor de Deus, ele dá vontade de botar o joelho no chão e orar. Aleluia. O amor de Deus, uma pessoa está ali fazendo mal, mas Deus ainda usa. Foi um chamão e glorifique esse Deus. Está com as duas mãos para cima, então aplaude esse Deus. Que Deus é esse? Dá chance, oportunidade, mesmo errado ou errada. Então a gente só não pode viciar nesse erro, se distrair, analisar o como eu preciso. Aproveitar que estamos em 2026 ainda no início. O que foi de errado? Essa mensagem de ontem, o que foi de errado para não cometer esse ano? Irmão, cuidado, porque de repente o engano ele faz com que a gente esqueça dessa palavra, até de ontem, faz a gente esquecer, aí vai levando a gente e outro barco, né, o que a gente está, a gente entrou no barco agora, glória, é diferente. Quando a gente vê, a gente começa a praticar novamente as obras negativas. A leitura que o irmão fez, ele fez até a metade. Continue aí, meu amigo. Esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Vamos aí, gente. Pelo que se diz, estava também Saul entre os profetas. Vamos aí. Todo mundo, rapaz, Saul estava querendo matar Davi. O homem está sendo usado, que a gente olhando daqui, ele parece um profeta mesmo. Olha como está tomado por Deus. Os historiadores dizem que Davi foi para lá também para descansar. E aqui entra um ponto de vista do nosso simpósio. Se nós não tivermos uma mente, tem hora que você precisa estacionar, coloca a tua mente embaixo do chuveiro e fica lá pelo período. É interessante a gente parar um pouco só para pensar. É como diz o texto na Isaías: o deserto se tornará em campo fértil. Aleluia. E o campo fértil será refortado em bosque. Aleluia. Ou seja, quem está no deserto tem uma parada. Qual é a parada? Campo fértil. Separa, enche o tanque, vai lá, compra alguma coisa e não fica no campo fértil. Você segue até chegar no bosque. E aonde é o bosque? Deixa eu apontar para cima para você verificar. É o céu. É a nossa parada final. Enquanto a gente não chegar no céu, olha para mim, igreja de Jesus, você que está em casa, estamos todos no deserto. Só não podemos ser enganados com palavras bonitas. Vai fazer tu voltar, você não vai querer mais fazer a obra, não vai querer mais abraçar ninguém, não vai querer mais evangelizar, vai achar que Deus está se agradando nesse cantinho aí seu, se é tomado toda hora nesse canto, aí você vai se acostumando. Dentro dessa perseguição aqui, a gente vai agora para o capítulo 27. Vamos lá? Capítulo 21 a gente aprendeu muito. Capítulo 22 nós aprendemos muito da parte de Deus. Tá certo? No capítulo 27 de 1 Samuel, aí é como a gente vai entender toda a Bíblia, tá vendo, irmão? É importante a gente não faltar. Por mais de quase um mês e meio a gente entende já tem quase 2 meses. É muito importante. Opa, me ajuda não. Caiu meu óculos. Muito obrigado. Nós vamos observar aqui o seguinte, presta atenção. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia, o quê? Perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente
para a terra dos filisteus. Então na cabeça dele, aí você, cara, entendeu que o único lugar que Saul não ia perseguir ele, está entendendo? Aleluia. Será que vai ser necessário você ver essa irmã no mundo? Será que vai ser necessário? Ô, meu amigo, vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Puxa o zoomzinho aí, vá. Tenha paciência com o seu pastor aqui, mesmo sendo seu pastor. Vamos lá. Vamos lá. Será que você vai esperar esse irmão, esse jovem se desviar? Está lá no mundo, com a arma na mão, para você dizer, é porque não tinha compromisso, não quis tal. E qual foi a sua participação quando ele estava aqui? Está difícil dar glória a Deus, irmão. Glória a Jesus. Ora pelo seu pastor, irmão. É o Senhor que nos dá. Amém? A glória aqui é de Jesus. Levante a mão e glorifica ele, igreja. Glória a Deus. Então, agora não há mais como, meu amigo Bartol. Não há mais, senhoras e senhores. E você vai ver. E é aqui que Davi compõe o Salmo 34. Estão preparados? Aleluia. Se você der glória, eu vou fazer um apelo. Brincadeira, mas tem a pastor que vai ser mesmo. É forte. Vamos ler a Bíblia. Apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul o quê? Perca a esperança de mim e cesse de me buscar, de me perseguir. Oh, meu Deus! Por todos os termos de Israel, eu rodei todas as congregações, ele falou mal de mim. É parabacuriçá. Eu pregava, ele falava. Eu regia, ele falava. Eu tomei conta dos jovens, ele falava. Essa pessoa não ficava satisfeita com nada que eu fazia. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Deixa eu quieto. Você me deixa quieto, não me segure não. Vamos lá. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com 600 homens que com ele estava. Para quem? Você vê que Deus, com o seu infinito amor, não permite que o inimigo de Israel mate a Davi. Aleluia. Deus está seguro, eu estou me arrepiando aqui. Se você não levantar a mão, meu amigo, é gratidão mesmo. Mas Deus está segurando muitos filhos lá no mundo. É glória para Jesus. Traficante, aleluia. Gente ruim, gente que mata, gente que não perdoa, que arranca a cabeça. Mas aquela pessoa que está sendo procurada, Deus está guardando, porque é um falso escolhido. Livramento. Abra a sua Bíblia no Salmo 34. Deus. Salmo 34, igreja de Jesus. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, Salmo 34. Tenha força pelo menos para abrir a Bíblia. Tenha sede de fome. Os que acharam de um amém. Amém. Olha só, olha a epígrafe. Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta em confiar nele. Louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente em minha boca. Eu não vou parar de te louvar. São tantos livramentos. Irmão, você acha o quê? Que nessas 24 horas você está vivo por quê? Satanás, sabendo que você serve a Deus, ele poderia submeter em uma grande doença, um carro, alguém, uma bala perdida, uma pessoa desgovernada, qualquer tipo de coisa, uma coisa cair em cima da sua cabeça. Hoje você está aqui, 1000 caiu ao teu lado, 10.000 à tua direita, você nem na topada tomou, irmão. É um motivo de você louvar a Deus. Não espere a banda, não espere tocador, não espere, cante, adore. É o que vamos fazer quarta-feira. Glória a Deus.
rasgar o nosso coração. É gratidão, meu amadinho. Você não viu nada. Aí eu vou até o 22, como eu gosto de ler Bíblia, eu vou embora. A minha alma se gloria no Senhor. Aleluia. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Os mansos estão aqui sentados hoje ouvindo a palavra. Engrandecei ao Senhor comigo. Venha vocês, fique comigo aqui que eu estou avivado. Engrandecei ao Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Que nome é esse? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os teus temores. Me livrou de todas as ciladas de Saul. Ele me livrou de todas. Saiam glória, saiam aleluia aqui. Olharam para Ele e foram iluminados o seu rosto e não ficaram confundidos. Eu amo esse salmo aqui. Eu tenho uns textos assim que eu sou muito apegado. Capítulo 7, verso 7, verso 19, verso 18, verso 17. Gente, vamos chegar lá. Vamos lá. Olha só que interessante. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de toda a sua angústia. Prepara para dar glória a Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Meu Deus, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que confia. Eu não sei se eu vou conseguir terminar de ler aqui, não, irmão. Temei ao Senhor, vós, aleluia, o seu santo, pois não tem falta alguma. Aquele que teme a Deus, não vai faltar nada. Alguém já está dando glória a Deus, então vou ler mais. Rebatará suribicaia, andalabácia, os filhos do leões. Olha que texto para a gente fazer uma pregação linda mais tarde. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome. Os filhos do leão, que é o rei da selva, os filhos dele vai ficar com fome. Aleluia. Mas escute, meus irmãos, mas aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Vinde, meninos. Qual é o primeiro a chegar aqui perto de mim? Diz Davi. Venha cá, meninos, venha cá. Venha cá. Ele está lá na cidade de Ziclac. Ele está lá, vem cá, meninos. Ouve-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e que os largos dias que para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios te falem enganosamente. Aparta-se do mal e faz o bem. Procura a paz, igreja, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao clamor. A glória dele nesse lugar. A face do Senhor é contra os que faz o mal, para desarragar a terra no memorial dele. O justo clama e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor de todos, aleluia, que tem um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Aqui eu amo esse versículo. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos, aleluia, de todas. Ei, glória! Ele lhe guarda todos os seus ossos, meu irmão. Ele traz a analogia de Cristo agora aqui. Ele guarda todos os seus ossos e nem sequer nenhum foram quebrados. Oh, glória a Jesus. Até a revelação ele recebeu. A revelação que Jesus, nenhum dos ossos de Jesus ia ser quebrado. Se você não der glória, meu amigo, fica difícil. O Senhor resgata a alma dos servos e nenhum dos que nele confia será condenado. Só tu glória, só tu aleluia. Pode dar glória, pode aplaudir, pode fazer o que você sabe. Você está sentindo a palavra aí?
Você está vendo porque Deus quer lhe dar grandes mensagens? Por causa desse sofrimento. Você está vendo, vaso? Você está vendo, jovem? Você está vendo, senhora? Você está vendo, senhores? A perseguição que você está passando, a luta que você vai estar passando dentro do seu lar, entre os seus. A luta é grande, é porque é grande a revelação. O Senhor levou ele, aleluia, 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 aleluia. Eu estou sentindo a presença. O Senhor levou ele na caverna de Adulão e deu uma mensagem, oh, glória ao nome dele, e agora está lá, Davi no meio dos ímpios, e o Senhor dando revelação. É coisa maravilhosa, é coisa grandiosa. Pensamentos, senhoras e senhores. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês que estão ligados com Jesus. Aleluia! Quem ensinou a aranha, por mais minúscula ou maiúscula, fazer aquelas teias? Quem ensinou ela? Quando o inseto calar, ela sabe colocar ali aquela teia e enrolar. Quem ensinou ela? Me diga. Quem ensinou o urso a ficar na caverna pelo período e depois sair no período certo para caçar? Quem ensinou? Diga para mim. Quem deu instrução à galinha para ela abrir as asas e acolher os seus filhotes? Quem? Diga para mim. Isso não expressa em vocês alguma coisa, não? Você não consegue dizer alguma coisa? Você não consegue expressar? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Quem? Quem ensinou a formiga a trabalhar o verão todo? Quem chegou para ela e disse assim, ó, vocês têm que trabalhar, aleluia! Vocês têm que trabalhar o verão todo. Quem ensinou a elas? Diga para mim. Aleluia! Quem ensinou a lua na sua órbita? Porque ela faz que a maré vá e a maré vem, e os peixes entendam e suba para a superfície. Quem ensinou isso? Glória a Deus! Glória a Deus! Quem me ensinou? Quem? Meu Deus, dá vontade de voar, dá vontade de correr. Sei que eu faço. É um gosto que eu sinto. É um gosto. Você me requerdou. Como é formado 209 ossos, contando com os dentes. Eu acho interessante. O da frente é diferente do de baixo, o superior do inferior. E quem está lá, o pequenininho, o maior, tudo é colocado bem direitinho no lugar certo. Quem fez isso? Por favor, diga para mim quem fez isso. Isso não lhe dá temor. Tem alguma coisa errada com você. Se isso não lhe dá um temor, diga ele sim. Quem ensinou? Quem instruiu? Quem fez isso? Glória, 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 aleluia. Vou deixar você se expressar. Aleluia, aleluia, aleluia.
e de me levantasse. Quem colocou a moeda dentro da boca de um peixe e o peixe não se esgasgou? Quem fez isso? Me diga! E na hora certa que Pedro jogou a rede ou lançou, o peixe pegou. Quem providenciou o pagamento do imposto, trazendo o peixe? Responda, igreja. Quem disse para um cowboy: leve esse pedaço de carne na direção de um profeta e dê para ele, e depois pode ir embora, faz o que você quiser, mas agora eu quero que você faça para mim? Quem fez isso? Dá vontade de se jogar no chão, meu amigo. É por isso, não é porque eu sou pastor, não. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim, eu dinâmico. Eu pego aqui, eu bato palma, eu dou 7 voltas, eu faço um bocado de coisa. Ainda não estou fazendo nada. Seria interessante toda a igreja entender que não se deve faltar um culto de doutrina. Quem disse a baleia: abra a tua boca agora? E ela abre a boca, pega um ser humano, aleluia, e leva em tantas terras, em tantas águas, oceano de água. Ela vai na direção certa e só abre a boca para trazer o servo para a praia. Quem fez isso? Por favor, diga. Eu gostaria de servir essa pessoa. Eu gostaria de dar mais. Eu quero aceitar Ele como Salvador. Você pode me oferecer o que? Eu preciso aceitar Ele como Salvador. Você que está em casa, eu quero aceitar essa pessoa. Diga para mim quem. Aleluia. Aleluia. Quem disse Pedro? Anda! O primeiro homem a andar pelas águas. Quem? Que Deus é esse? É o Deus dos Salmos. É o Deus de Gênesis e Apocalipse. É um Deus que não precisa uma igreja cheia para ele se manifestar. Só basta ter 2 ou 3 reunidos no nome dele, e ele já está se manifestando em cada coração. Você sabia que esse culto agora o Senhor pode levar o seu pensamento em direção ao grande trono branco? Glória a Deus. Você está vendo ele assentado agora em um alto e sublime trono. Oh glória, o grande Deus da Bíblia, que fez os céus e a terra. Aleluia. Eu estou me arrepiando todo. Ele sabe a 40ª pessoa que tem a linhagem genealógica da onde você veio. Ele sabe quem é o nome da pessoa. A gente já esqueceu quem é o nosso trio, quarto avó, mas o Senhor sabe o 40º. Aleluia. Aleluia. De onde o Senhor disse: a sua semente veio desse. Ele sabe de tudo. Eu não sei se eu vou conseguir mais pregar. É um gozo receber. Eu fico detido, igreja. Eu fico detido. Aí eu fico entendendo porque Deus às vezes tira meus sonhos, porque eu não consigo dormir mais. O gozo do Espírito é muito glorioso. Eu sinto um gozo muito grande, com muita facilidade. Uma coisa, só basta uma coisa da divindade, e Ele faz com que eu veja, para eu sentir. Aleluia. Oh, glória, meu Deus. O que é que eu faço, Jesus?
Será que teve gente aqui que não sentiu nada? Se você estiver olhando para esse pregador falando, você não sentiu nada. Mas se você teve uma visão de um anjo na minha frente, vocês estão vendo algo diferente. Capítulo 27. Abigail está com Davi. Ainoa está com Davi. Abigail, que era a mulher de Nabal, o carmelita. E sendo Saul avisado. Verso 4. Preste atenção nesse texto aqui. E sendo Saul avisado. Ai, Jesus. Ai, Jesus, eu vou dar glória, aleluia, Jesus. Eu vou dar os dois então, porque eu sei que tu merece. E sendo Saul avisado que Davi está dormindo, acordando, na linguagem de hoje, escovando o dente, tomando banho, lavando o cabelo, ajeitando a unha. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em perseguir, em buscar. Você tem descanso, porque você está enquadrado no Salmo 34. Muitas são as aflições, mas o Senhor livra de todos. Não vale a pena aproveitar que está zangado, que está triste, que está muito irado, e aos poucos você vai se deleitando com as coisas filisteus. Ah, porque eu estou ferido. Aí você vai, aí vai falando, vai fazendo um videozinho aqui, vai fazendo silêncio, criança, vai fazendo um videozinho, vai fazendo aquilo outro, vai fazendo aquela coisa toda, aproveitando que está ferido, porque está triste, aí sai falando para um, não é esse comportamento. Eu estou tentando não fazer com que a gente fique mais 2 semanas. Estou querendo finalizar. Porque vai chegar no capítulo 31 e eu nem vou chegar na semana. Vocês vão ler em casa. Aí ele faz uma pergunta, capítulo 27, versículo 5. Disse Davi, essa aqui é uma revelação tremenda, do versículo 5 até o versículo 12. Eu vou ver se eu chego até lá, tá? Disse Davi a Arques, que isto é o rei de Gade: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um lugar. Eu quero um lugar para eu ficar. Eu os meus 600 e as minhas mulheres, nenhuma das cidades da terra, para que habite, para que ali habite. Pois, por que razão habitaria o teu servo comigo na cidade real? Então, preste atenção. Então lhe deu Arques, naquele dia, a cidade de o quê? De Ziclague. Olha, abre o parênteses, tá? Pelo que Ziclague pertence, atenção a isso aqui, atenção a isso aqui. A cidade de Ziclague pertence ao rei de Judá até o dia de hoje, fecha parênteses. E foi, eu vou finalizar aqui, e foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subiu Davi com seus homens, e desceram sobre os Quesuritas, que é Zitas, os Amalequitas, porque antigamente eram estes moradores da terra, desde como que vai para o sul, até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não havia vida, nem homem nem mulher. Preste atenção à leitura, faça o máximo de silêncio. Atenção, crianças. Homens e mulheres, e tomavam ovelhas, vacas, jumentos, camelos, verdes, e voltaram à vinha de Arques, dizendo Arques, melhor dizendo, sobre onde deste hoje? O que você fez hoje, Davi?
Aí Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameleus, e sobre o sul da Arqueneus. Eu joguei duro lá, matei todo mundo. Olha para cá, irmão, por favor. Davi pediu lugar para descansar ou para ficar. Davi fica 1 ano e 4 meses. Quando Davi, eu estou fazendo o encerramento em 4 minutos. Quando Davi está lá, ele percebe que tinha um povo que sobrou, um povo que deveria ser dizimado, e não foram dizimados, e esse povo ficou à parte, exatamente no sul, ou melhor, no lugar aonde os filisteus obviamente estavam. Era um povo que não eram os filisteus, não eram os malequitas, melhor dizendo, mas era um povo que estava separado, aquele povo que era o inimigo à parte, não queria conta com o israelita, mas era inimigo. E quando Davi chega lá, Ziclac, ele vê esse povo. Eu gostaria que em casa você, com muita diligência, observasse que Davi matou todos. O interessante é que o texto fala de criança e adulto, não deixou ninguém vivo. A pergunta é por quê? Porque se deixasse alguém vivo, alguém ia falar ao rei de Gade. Como era uma parte de um povo que era inimigo de Israel, Davi dizimou logo. Aí o rei de Gade, que é Arques, perguntou: o que você fez hoje? Davi mente. Davi disse: ó, eu fui para o sul e eu matei, eu acabei, eu destruí, eu dizimei. Oh meu Deus! Observe aí no capítulo 27, no seu versículo 10: Jeremureus, e sobre o sul o Equineu. Eu peguei o Jeremureu, e o Jeremureu era um povo que fazia parte de Judá. Davi disse: eu vou matar um povo que faz parte de Judá, que amanhã, quando eu ser rei, eu vou ser rei de Judá. Aleluia. Eu vou mentir. Ele pega, diz para o rei que tinha matado esse povo. Negativo, ele matou foi o inimigo, que também era aliado com os filisteus. Se coloca de pé. O coração de alguém que tem o Espírito de Deus nunca vai se levantar contra aquele que tem o mesmo Espírito. Aleluia, glória a Deus. Você pode estar doente, com a cabeça rachada, sangrando, você não vai destruir aqueles que são de Judá. Glória a Deus. Você tem um controle emocional. Aleluia, glória a Deus. É o que está faltando, irmãos de olho. Um controle emocional. Você está zangado. Não, ele matou, foi o inimigo. E outra, matou criança também, irmão. Porque se ficasse vivo ia falar. E aí o rei ia ficar sabendo: tá traidor, é traidor, manda matar. A Davi mata todo mundo, não mata ninguém. Aí quando perguntou: não, eu matei foi lá do sul, matei os meus inimigos. Disse assim: eu matei meus próprios irmãos. Matou coisa nenhuma. Eu queria que vocês colocassem a mão no seu coração e servisse ao Senhor com o seu pensamento e com a sua voz. Expresse a Deus em que atitude você tem tomado no ano passado. Se foi essa atitude, por mais que feriu, que o soldado, obviamente, na estrada não tem como se ferir. Essa estrada tem muito espinho. Mas você lembra quando você se feriu? Qual foi a sua atitude? Qual foi o seu pensamento? Você trabalhou contra ou favor? Nos cantinhos, com algumas pessoas, nos aplicativos, que tipo de atitude você teve? Você teve a atitude objetiva de guardar, de preservar os jeremoneus, que eram da tribo de Judá, que fazia parte de Judá? Ou você destruiu os jesuítas, os amalequitas?
você fez amizade. Deus, nosso coração se rende aos seus pés. Eu quero orar por essa pessoa que está assistindo. Que o Senhor tenha misericórdia. Entre na mente e no coração. Dizima as ofertas que o diabo tem oferecido. Às vezes por pessoa da própria comunidade. São pessoas que deixam ser levadas pela voz dos espíritos malignos e dá conselhos que não é conselhos bíblicos. Caia por terra, dizima, neutraliza, repreende, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Nós te pedimos a sua mão potente, tenha de misericórdia. Quantos podem dizer amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Quem pode dizer amém? Certamente eu e minha casa. Um forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe. Quarta-feira estamos aqui. Pega aquela roupa de saco.